Deputado, eu estava lendo a tua coluna no Brasil de Fato. Que história é essa? A Luciana Kobuch até estava me falando aqui que na onda da privatização da Eletrobras estão querendo construir uma termoelétrica no DF. O que está acontecendo? Na verdade, Pedro, é importante a população saber, no governo Bolsonaro teve a entrega de uma matriz energética fundamental de desenvolvimento, né, que é a Eletrobras, e dentro do projeto aprovado à época, existe um termo chamado jabuti, né, dentro de um projeto existe uma proposta original e tem ali umas emendas ou anexos a esse projeto que, na verdade, coloca-se como auxiliar, mas tem muito interesse. E aconteceu um jabuti desse que era, além da entrega da Eletrobras, abrir a brecha para implementação e ampliação de termoelétricas e gasodutos no Brasil. Então, essa proposta foi aprovada no governo Bolsonaro e existe um grupo chamado Rei do Gás, né, que anda por aí espalhando isso para todos os territórios, que já tinha um terreno em vista aqui no Distrito Federal, e ele seguiu, né, com esse plano. Então, ele entrou com os pedidos de outorga dos órgãos competentes para que fosse licenciado, de fato, essa construção implementada. Só para as pessoas terem ideia, uma termoelétrica só pode existir se tiver um gasoduto, e o gasoduto também só pode existir se tiver uma termoelétrica. É a mesma história do ovo que nasceu primeiro aí, né? Exatamente. Mas tem um grande interesse nisso, né? Capacidade de criar um monopólio de energia a partir do gás, que muita gente diz que é gás natural, mas é um combustível fóssil. Eles estão desmobilizando uma escola aqui com 500 alunos para instalar uma termoelétrica que vai contratar diretamente apenas 80 pessoas, com 3 chaminés de 130 metros de altura, lançando 4 toneladas de poluentes por ano na atmosfera. Esse é o cenário, só para vocês terem uma ideia. E esse artigo, no Brasil de Fato, pontua um pouco isso, né? Primeiro, não só a quem interessa, mas quem de fato será o grande prejudicado com essa instalação, que é vendida como um fator de desenvolvimento, mas diante de todo o debate que nós estamos discutindo, né, mundialmente, o Brasil vai sediar a COP30 de transição energética, de novas matrizes renováveis para energia, a instalação em plena capital do país de uma termoelétrica que não faz muito sentido, a não ser, obviamente, interesse de alguns de lucro. Então, esse é o cenário que está em jogo e só falta uma etapa para isso acontecer. É importante, Pedro, que esse debate, para as pessoas entenderem. Esse projeto ficou para ver o tamanho do risco, né, deputado? Não, isso ficou parado. Faltava apenas uma audiência pública do IBAMA para que fosse analisados os critérios ou não. É importante dizer que o IBAMA analisa apenas o fator técnico, ou seja, se há capacidade de instalação, qual é a contrapartida do dano, porque existe dano. A própria empresa, chamada Termonorte, ela fez uma consultoria. Ela elencou 28 pontos, dos 20, dos quais 24 são negativos, que tem migração de fauna, impacto na fauna, impacto sobre o próprio rio, que já está poluído, que é o rio Melchior, impacto na geração de ruído, são mais de 150 decibéis, 24 horas por dia. Né? Isso sem contar a própria poluição, que são 4 toneladas. Brasília emite 7 toneladas de CO2 por ano aqui e tem o automóvel como maior propagador. Então, eu estive aí recentemente, tudo depende de carro, né? Aqui é uma cidade carrocrata. A gente está até no nosso mandato lutando muito para ampliar um debate sobre transporte coletivo e um transporte de massa, né? E obviamente, o que reduz emissão de carbono não é nem a eletrificação de frota, não, é investir em modal sob trilho, né? Acho que isso o Brasil abandonou o transporte sob trilhos, VLTs e trem, tem que voltar. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu, né? A Araiara, é importante dizer, é um movimento social muito importante, esteve com a gente, ela judicializou, entrou com mandato de segurança para derrubar a audiência pública. A audiência pública foi derrubada. Ela vai ser retomada agora. Acho que daqui a poucas semanas vai ter essa audiência pública. E eles precisam de audiência pública para participar de um leilão de gás, que o governo vai abrir esse leilão de gás. Quando a gente conseguiu lá, né, a Araiara conseguiu derrubar esse leilão, Pedro,
derrubar a audiência pública, por incrível que pareça, o leilão foi cancelado. Ou seja, a gente estava até feliz, falando, pô, caiu já a audiência pública, vai acontecer o leilão, essa empresa não pode participar do leilão. Não, mas o leilão foi adiado. Então, é muito interesse, e nós temos que colocar isso na mesa, né? Interesse de todos de certos grupos para isso. Alguns que se vendem como desenvolvimentistas acreditam que nós estamos atrapalhando o desenvolvimento porque vai gerar milhões de royalties para capital, a empresa vai poder, enfim, fazer aí a venda depois desse excedente energético para a própria SEB Gás, que é uma concessionária da SEB, que está parada, a empresa que está morta, não tem um empregado, não tem nem lastro dessa empresa, é uma empresa que está no papel ainda, mas a gente sabe muito bem que é o interesse, né, Pedro? Obviamente são lucrar, mas com um ônus tremendo para a população do DF, que ninguém, absolutamente ninguém dos territórios onde que será impactado sequer tinha noção do debate. O debate estava acontecendo ali, eles estavam torcendo para que a gente não botasse um holofote nisso, né? Só que aí, obviamente, todo mundo aqui, nossos mandatos também muito atento, não deixou isso passar batido e a gente vai estar lá na audiência pública, junto com a população, para dizer show termoelétrica. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.